Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestra musical, virtual, não é? Não temos hoje música, temos uma palestra, vamos dar início a esse círculo de palestras no mês de julho. Espero que vocês estejam ouvindo aí o som e imagem, tudo ok. Eu me chamo Tânia Soares e estou aqui para apresentar a noite de hoje. Nós vamos ter o nosso convidado José Pereira para fazer nossa palestra e nosso irmão, trabalhador da nossa casa, Ivando, vai fazer o exórdio e também a prece inicial. Seja bem-vindo, Ivando. Obrigado. Como sempre, é uma alegria renovada de estarmos interagindo com os irmãos da Cruzada dos Militares Espíritas, onde estamos dando continuidade nessa sexta-feira, voltando ao nosso ciclo de palestras públicas. Essa difusão doutrinária em que nós nos identificamos com essa querida doutrina que nós abraçamos. Tivemos algumas sextas-feiras onde tivemos outra atividade sobre o magnetismo, e nessa agora nós retornamos com a difusão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sintam-se todos de coração abraçados por toda a nossa equipe de trabalho da Cruzada dos Militares Espíritas, deixando a todos vocês o nosso fraterno abraço e dizer do quanto estamos felizes em tê-los interagindo conosco neste momento. Então, a mensagem preparatória para que nós possamos dar uma boa direção nos nossos pensamentos tem como título Joio. É do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E diz assim: Joio, abre aspas, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 30. Então, aqui
Emmanuel vai dizer assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividades incessantes e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade, o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então está aí a mensagem de Emmanuel para a nossa reflexão. Agora,
em véspera à nossa palestra pública, vou pedir a todos os irmãos para que se concentrem, deixando o pensamento livre e busquemos identificarmos-nos com a espiritualidade amiga, com a nossa prece que iniciaremos agora. Sob o precioso estímulo da fé e esperanças renovadoras, aqui estamos mais uma vez, unidos ao Pai, confiantes nesse divino poder que nos dirige. Busquemos todos as vibrações do amor fraterno do nosso Mestre Maior Jesus, para que esta noite, com seu afeto infinito, Ele possa nos abençoar, derramando as suas generosas bênçãos sobre todos nós agora, que nos unimos a Ele pelas vias da prece, pela via do pensamento. Que sua justiça e sua verdade, Senhor, sejam bênçãos renovadas de amor que tanto nós hoje precisamos para que as nossas realizações de esforço sincero possam ser somatizadas para ajudar a cada um a aprender e aprendendo, busque em si a consciência de auxiliar, de ajudar, a servir, para construirmos um mundo melhor, para que compreendamos que sempre há serviço divino dentro de nós e também fora de nós, a favor da nossa própria redenção. Confiantes em Ti, querido amigo, que as amorosas vibrações do Teu Espírito de luz recaiam esta noite sobre todos nós, que vamos ouvi-lo pela palestra pública desta noite. Com esta prece, Senhor, permita que em Teu nome, em nome de Deus e da espiritualidade amiga, possamos iniciar as nossas tarefas desta noite na Tua paz. Que assim seja, graças a Deus.
Então, com a palavra, nosso irmão José Pereira, que vai discorrer sobre o tema que ele mesmo vai identificar. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Que a espiritualidade amiga nos guie, nos ampare e nos fortaleça sempre. Principalmente nesse momento de tanta dificuldade pelo qual todos nós passamos. É importante essa retomada dos trabalhos da Seara do Senhor, esses novos aprendizados, tivemos que nos reinventarmos, para dar conta das nossas tarefas, mas o mais importante é percebermos que o trabalho tem que continuar, que a Seara Espírita precisa dar conta dos seus compromissos de evangelização e nos seus compromissos, de indicar os melhores caminhos para a humanidade, em especial para todos nós que estamos aí buscando o nosso aprimoramento e o nosso progresso. É uma alegria muito grande retornar à Cruzada dos Militares, agora de forma virtual. Então, agradeço aí a oportunidade e espero que tenhamos uma noite agradável de estudos e reflexões sobre mais um tema extraído do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema de hoje emerge do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. E desse capítulo nos foi indicado o item 8, a virtude. Ficamos felizes com esse tema, porque é um tema muito sutil, embora a gente sempre escute as pessoas falarem, fulano é virtuoso, as pessoas são virtuosas, mas o que caracteriza uma pessoa virtuosa? O que é ser virtuoso? Quando a gente fala que tem muitas nuances, é porque, muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que a gente percebe como virtuosas, em algum momento, o mérito dessa virtuosidade desmorona por uma atitude sutil que mascara aquilo que a gente chama e aquilo que a gente denomina de atitude virtuosa. E aí a gente estava preparando o roteiro e eu lembrei de uma mensagem que essa semana eu recebi em um dos grupos de WhatsApp que eu participo. É o grupo de WhatsApp lá da Casa da Praia, onde eu estou isolado. Hoje foi que eu vim a Natal, porque aqui na Casa do Natal eu confio mais no sinal da internet do que lá na praia. E é um grupo intitulado Praia Segura. Tem os moradores e seguranças, que ficam fazendo ronda lá. E um dos senhores que fazem parte desse grupo colocou uma frase mais ou menos assim, dando bom dia e enaltecendo que todos nós daquele grupo somos verdadeiramente homens de bem, homens trabalhadores, e uma pessoa a enaltecer. Isso me chamou a atenção. E na sequência nós temos várias mensagens religiosas, de cunho religioso, mensagens bonitas, que elevam, que colocam a gente para cima. No entanto, nesse mesmo grupo, misturado aí com essas mensagens de enaltecimento do ser virtuoso, a gente encontra mensagens em que se defende a pena de morte, em que se coloca cenas de irmãos equivocados aí, que matam, que roubam, que saqueiam aí nossos bens materiais, sendo aniquilados, sendo mortos, enfim, o que a gente chama de criminoso, e as pessoas comemorando, inclusive assim no sentido de dizer mais um, tipo assim, que foi abatido. A gente até entende, procura entender por que a gente age assim. Nós estamos exauridos, nós estamos quase vencidos, por essa insegurança, por essa criminalidade.
mas nós aqui estamos exalando. O mal não está, né? Então a gente ainda vai testemunhar muitas vezes esse mal batendo na nossa porta, esse mal na nossa rua, esse mal na sociedade. No entanto, a forma como a gente vai encarar esse mal é que vai mostrar se a gente vai permanecer virtuoso, como nós iremos apresentar mais adiante as qualidades de um ser virtuoso, ou se a gente vai se desviar desse caminho que caracteriza, ou das nossas atitudes, que efetivamente elas vão caracterizar o nosso ser como um ser virtuoso. Por isso que nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem, que é uma mensagem psicografada de 1863 por um espírito que assinou como François Nicolas Madeleine, no início da mensagem já vai dizer o que é a virtude, né? A virtude no mais alto grau, ou seja, ela sem mescla, né? Sem nuances de desvio, né? Em que no momento a gente parece bondoso, no momento a gente é benevolente, em outro momento a gente é cruel. É quando essa virtude ainda está mesclada com equívocos, quando essa virtude ainda está mesclada por equívocos ou por imperfeições. O ser virtuoso é o ser perfeito. Mais adiante a gente vai dar 2 exemplos de seres perfeitos, seres virtuosos. Então, na sequência, ele vai dizer a virtude no mais alto grau, ou seja, a virtude pura, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. O homem de bem. Aí vai dizendo, quais são essas qualidades, né? Eu vou pular agora, mas depois nós vamos retomar essas qualidades. Mas o que nós gostaríamos de destacar, para entrelaçar essa mensagem do tema da noite de hoje, com esse exemplo cotidiano que eu dei sobre essa autoproclamação de que somos pessoas verdadeiramente boas e verdadeiramente do bem, que quer o bem da nação, que quer o bem de todos, Mas na frente o Espírito vem nos dizer, infelizmente, quase sempre as qualidades da virtude, ou seja, o que caracteriza a virtude, ela sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desornam e atenuam, Aí ele vai dizer, não é virtuoso aquele que se autoproclama virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal para um ser virtuoso, que é a modéstia, que é a humildade. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Por isso que é importante refletirmos sobre a virtude, para que a gente monitore as nossas atitudes, né? Porque às vezes a gente se acha virtuoso, mas as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos, refletem essa mescla ainda de enfermidades morais que o Espírito vem nos alertar, né? Para que a gente não se desvie desse caminho da verdadeira virtude, né? Por isso que é importante, porque o tema da noite de hoje nos convida, a partir da enumeração das qualidades do homem virtuoso, alertarmos-nos, né, para a necessidade que temos de desenvolvê-la dentro de nós. Então, um tema interessante, mas tem nuances. Nós somos tentados, às vezes, falar o termo, é um tema traiçoeiro, né? Porque, ao mesmo tempo em que vem qualidades que emergem, né, como as nossas virtudes, tem essas imperfeições morais, né? Tem essas enfermidades morais, como falamos anteriormente, que desmorona, né? Que tira o mérito dessas qualidades virtuosas, né? Que constitui a virtude, né?
A virtude, na verdade, ela é uma qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Né? Por isso, quer dizer, se a gente observa essa correção dos outros, se a gente considera que as pessoas estão em conformidade com normas estabelecidas, com regras sociais, com alguma normativa da própria vida, respeito à vida, respeito aos outros, dignidade no viver, né? Então, essas qualidades aí vão constituir essa ação correta de nós, né? Quer seja do ponto de vista moral, né? Sermos honestos, sermos justos, sermos bondosos, sermos benevolentes, afáveis e tudo mais. Quer seja do ponto de vista religioso, né? Por isso que mais adiante o Emmanuel e o André Luiz vai falar que existe uma caridade, uma virtude aparente e uma virtude real, né? Essa virtude real é a verdadeira, é que é ancorada nos princípios cristãos, né? Elas não têm essa mescla das imperfeições morais, né? Ela é pura, ela é essencialmente virtuosa, né? Então, assim, o religioso, né? Por isso que a gente diz que o grupo que nós citamos aí no início tem muitas mensagens religiosas, mas no fundo, todos nós que constituímos aquele grupo ainda temos necessidade de termos religiosidade. Não basta apenas expressarmos o nosso vínculo com alguma religião. É necessário termos religiosidade. E religiosidade é agir conforme os preceitos da evangelização que a gente recebe naquela religião que nós optamos. É pensar nessa perspectiva, e o próprio tema da noite de hoje nos coloca exatamente isso, principalmente pensar e agir como um cristão, pensar e agir como um espírita verdadeiro. Por isso que Kardec, nos tipos de espíritas que ele coloca, né, ele vai dizer, o verdadeiro espírita é o espírita cristão. É aquele que age em conformidade com o Evangelho de Jesus. Né? Com o Evangelho de Jesus. E as virtudes são inúmeras, né? É virtuoso aquele que apresenta coragem, integridade, determinação, disciplina, honestidade, respeito, justiça, lealdade, tolerância, paciência, otimismo, bondade, perdão, sabe perdoar, alegria, gratidão, humildade, empatia, compaixão, amizade, entre outras tantas qualidades. Né? A gente pode analisar, mas meu Deus, é um rol de virtudes. Né? Qual é que eu tenho? Qual é que eu tenho que eu posso fortalecer com base no Evangelho de Jesus e nos ensinamentos da doutrina espírita para não perdê-la de vista e não deixá-la se mesclar, né, com essas imperfeições, com essas enfermidades morais que o Espírito François nos coloca. Né? E quais outras que eu não tenho, que eu posso trabalhar, que eu posso estimular, até porque o objetivo do tema da noite de hoje é exatamente mostrar essas qualidades da virtude e, ao mesmo tempo, termos ensinamento para fazê-las desenvolvê-las em nós. Né? Então, nós temos essa perspectiva. Né? Então, as qualidades de um homem virtuoso, ou de uma pessoa virtuosa, é aquela pessoa que possui o sentimento de caridade e de amor, né, ao próximo. A gente vai dar um exemplo mais na frente. É bom, humano, benevolente para com todos. Deposita fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo, nem vingança. É pura, a virtude pura. É o que caracteriza efetivamente que se chama homem de bem. O homem de bem, ele é virtuoso. Por ser homem de bem, ele atingiu um progresso moral com tantas virtudes que toda a ação dele, em todos os momentos,
tudo que ele realiza é movido pelas qualidades das virtudes, por virtudes, e não por enfermidades morais. Né? Por isso que Emmanuel e André Luiz, no livro Estudo e Vida, ele vai falar exatamente desses dois tipos de virtude. A virtude aparente, ou virtudes aparentes, que ele diz que essas virtudes aparentes, elas são como metais comuns do homem. Elas podem ser contaminadas por essas enfermidades morais, né? Pelas nossas paixões vividas, pelas nossas vicissitudes. É mesmo a gente tendo alguma dessas qualidades que constitui a virtude, a gente tem nossas imperfeições e a gente fraqueja, né? A gente titubeia nas nossas ações. Então, essa virtude, ela não é ainda a virtude que é caracterizada pelo verdadeiro homem de bem, essa virtude que é orientada pelos ensinamentos cristãos e pelo próprio Espiritismo. Então, esse metal ainda ele pode ser corroído por essas enfermidades morais e desmoronar os méritos que advêm dessas atitudes virtuosas que a gente pode ter. Ele vai dizer também, mas existem as virtudes reais, que são metais preciosos do espírito. Olha que coisa interessante. A primeira, virtudes aparentes, metais comuns do homem. E a segunda, virtudes reais, metais preciosos do espírito. Por isso que é interessante quando a gente fala que a pessoa virtuosa, o homem virtuoso, o homem de forma geral, né? A gente está falando de seres humanos, de forma geral, não estamos aqui nos referindo ao gênero masculino, mas o homem como espécie, né? Tem esse envolvimento, né, com as paixões, né? E cega, né? A gente sabe que a paixão cega. E a gente pode desmoronar aquilo que é em nós virtuoso, se nós não estivermos atentos a esses envolvimentos, a esses desvios que a gente tem no caminho para nos tornarmos um homem de bem, um verdadeiro homem de bem, como também foi Jesus que nos demonstrou o que é ser um homem de bem. Então fiquemos com desses dois tipos de virtude. A virtude aparente é o metal comum do homem, mas a virtude real, ela é um metal precioso do espírito. Esse não vai ser corroído, esse não vai ser aniquilado por essas enfermidades morais. Né? E aí a gente lembrou também nessa perspectiva do homem de bem, na questão 918 do Livro do Espírito, Kardec caracteriza muito bem. Aliás, a espiritualidade superior caracteriza muito bem para Kardec. Quais são as características desse homem de bem? Ou desse homem virtuoso, né? E ele vem nos dizer o que, de certa forma, a gente já anunciou aí nesse nosso diálogo, nessa nossa fala hoje, né? É aquele homem que todos os seus atos, os atos de sua vida, né, ele segue os preceitos das leis de Deus. Né? E quando a gente vai para as leis morais, né, e vê a lei de adoração, o homem virtuoso adora a Deus. Né? E ele faz esse culto, verdadeira adoração a Deus. Por isso que a gente sempre começa, né, as preces na adoração. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti. É um ato de adoração. Né? Um ato de adoração a Deus. Então, o homem virtuoso, o verdadeiro homem de bem, ele tem consciência de que existe um ser maior do que ele, um Pai Criador. Ele se coloca como criatura. E a esse Criador, ele deve essa louvação, ele deve essa submissão, né? Porque ele é criatura, ele não é o Criador. Então, todos os atos de sua vida são movidos por essas atitudes cristãs, né? Prática das leis de Deus. Aí a gente vai para as leis morais, a lei da adoração, a lei de trabalho, né? A lei do progresso, a lei de reprodução. E a mais importante,
a última, a lei de amor, justiça e caridade. O verdadeiro homem de bem, o verdadeiro homem virtuoso é aquele que possui as qualidades que a gente já enumerou aqui, vamos reafirmar mais na frente, mas que cumpre, consequentemente, a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, sem desvios, sem mescla de enfermidades morais. Isso é o que caracteriza o homem de bem, isso é o que caracteriza um homem virtuoso. Em todas as suas atitudes na vida, a gente percebe virtudes e não defeitos. Né? E não defeitos. Essa ideia que nós passamos no início é porque ainda temos essas enfermidades. Ainda estamos lapidando em nós, nesse grupo que eu citei aí, me incluo nesse grupo aí, nós ainda estamos movidos pela virtude aparente, né? Pela virtude mais aparente. Ainda temos em nós ainda o metal comum do homem. Mas nos investimentos que a gente vai fazendo para se elevar espiritualmente, e estando atento às nossas necessidades que vão caracterizar esse ser virtuoso, esse homem de bem, é que faz com que, prosseguindo nesses investimentos, principalmente na evangelização, a gente vai chegar a ter essa virtude real. E que a gente vai conseguir mostrar para todos e para o nosso Pai Criador que nós temos o metal precioso do Espírito, que é essa virtude real. O homem de bem, o homem virtuoso, ele compreende antecipadamente a vida espiritual. Né? É quando a gente começa nessa lei de progresso a se tornar mais espiritual e menos material. Essa virtude aparente ainda, ela é movida muito por essa ideia de matéria ainda. Por isso que a paixão nos envolve, o desejo nos envolve. Né? Quando a gente compreende antecipadamente a vida espiritual, e o Espiritismo coloca muito bem isso daí, o Espiritismo veio mostrar que a nossa vida está entrelaçada. Né? O presente que a gente vive com o passado e com o futuro, com o passado que eu não estou recordando, que eu não me lembro agora, né? As minhas vidas passadas, ou as vidas passadas, com o que eu faço agora e principalmente o que eu vou pavimentar para o futuro, para quando tiver que retornar à pátria espiritual, à casa do Pai. Existe esse entrelaçamento. O homem virtuoso está preocupado, ele se preocupa com essas questões espirituais. Ele procura elevar-se espiritualmente para saber dosar bem na sua vida essa relação com o plano físico e essa relação com o plano espiritual. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias, né? Então compreende, é paciente com essas fraquezas alheias, até porque ele percebe que ele também, mesmo que todo mundo diga que ele é virtuoso, mas se ele antecipadamente compreende a vida espiritual, ele sabe que ele tem algumas imperfeições que ele precisa dominar, que ele precisa dissipar do seu espírito para tornar-se mais elevado. Né? Mas ele é indulgente, ele é paciente, ele é compreensivo. Ele não é vingativo, não guarda esse ressentimento de revolta, por isso que ele perdoa as ofensas. Ele respeita os direitos dos outros, como espera para si. Né? Essa questão do respeito é muito interessante dentro dessa discussão, porque é uma virtude. Né? Porque é aquilo que exige de nós uma compreensão muito ampla da vida. Né? Sermos educados para compreender a diversidade do mundo. Eu vou me deparar com atitudes, com palavras, com gestos, com ações de outras pessoas que, de certa forma, eu não compactuo. Né? Com visões de mundos diferentes da minha, com opiniões diferentes da minha. É o que a gente chama de contraditório, né? Aquilo que é contraditório é o que eu penso. Aquilo que é diferente do que eu penso. Mas eu não posso aniquilar essas pessoas. Né? Eu não posso. Mas eu tenho que respeitar.
Por isso que o ser virtuoso, diante de uma situação como essa, ele vai falar o seguinte: eu não concordo com essa sua visão de mundo. Beleza, eu posso até achar equivocado, mas eu respeito. É a sua visão. O homem virtuoso, ele é pacificador. Ele não desestrutura as relações, né? Mesmo convivendo de forma com aqueles que pensam totalmente diferente deles, mas ele preserva a paz. Ele é pacificador. Ele é pacificador. Por isso que o verdadeiro homem de bem, repetindo, é o que pratica a lei de caridade, amor, justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a própria consciência sobre os seus atos, os atos que praticou. Se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem, né? Então ele sempre avalia, e vamos lembrar de Santo Agostinho, a avaliação que fazia do seu dia, para saber se tudo que realizou naquele dia esteve em conformidade com os ensinamentos cristãos que ele defendia, que ele buscava, que ele praticava, né? Então, o homem virtuoso, ele tem essa característica, ele tem essas qualidades. Lembramos também da questão 893 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade superior. Já que a gente está falando de virtude, olha o que Kardec vai e pergunta aos espíritos. Qual a mais meritória das virtudes? A gente elencou aqui não sei quantas virtudes, né? Coragem, integridade, determinação, tolerância, paciência, otimismo, perdão, bondade, alegria, gratidão e tantas outras, né? Não vamos repetir aqui por conta do tempo, né? Ainda tem muita coisa para falar. Mas Kardec vai perguntar: no meio de tantas, qual a mais meritória? Qual é aquela que temos, se temos em nós essa virtude, o nosso mérito vai ser maior, né? Por isso que ele perguntou: qual a mais meritória das virtudes? E os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito. Porque a virtude é uma essência do bem. A virtude é que mostra que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa justa, né? Então, todas as virtudes têm um mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Mas existe um detalhe. O Espírito vai dizer: a mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Por isso que a gente iniciou, que nós iniciamos nossa conversa exatamente dando o exemplo do cotidiano. Embora nos percebamos virtuosos em algum momento, na hora que eu vou alardear, na hora que eu vou ostentar isso que eu chamo de virtude em mim, eu estou perdendo o mérito dessa virtude, né? Porque o homem virtuoso, ele não ostenta as suas virtudes. Ele é para consigo mesmo caridoso e humilde. Então, a ostentação é a falta de modéstia. E a modéstia está lá, como uma das qualidades da virtude, como uma virtude, né? O orgulho, a vaidade, o amor próprio são aquelas enfermidades morais que atravessam, né, essas virtudes, que mesclam a verdadeira virtude com enfermidades morais. Por isso que a gente fica, mesmo entendendo que algumas pessoas têm virtudes, que a gente pode dizer fulano é virtuosa, mas na hora que a gente percebe essas vicissitudes, né, isso aí que a gente chama de defeito, né, como orgulho, vaidade e tudo mais,
então ela está dentro daquela categoria que o Emmanuel e André Luiz coloca de virtudes aparentes. Ainda é um metal comum do homem. O homem virtuoso, né, a virtude, ela apresenta a humildade, né? Porque o homem virtuoso, ele não vai ostentar, nem ele vai ter essa necessidade de expressar, né? De deixar claro, de esperar recompensa e reconhecimento, porque a satisfação dele é íntima, é íntima. Quando a gente pensa naquela ideia de André Luiz e Emmanuel sobre a virtude real, né? Quer dizer, é o metal puro do espírito, a satisfação é íntima. Se ele recebe um elogio, ele agradece de forma sutil, mas ele não vai ficar envaidecido com aquele elogio. Porque o elogio pode nos levar a uma satisfação, né, como a gente fala, em flor do nosso ego, né? E a gente ficar orgulhoso e vaidoso. Aí isso é a mescla da virtude com a enfermidade moral, que é o orgulho e a vaidade. Com duas das enfermidades morais, aí caracterizada pelo orgulho e a vaidade. Perde-se um pouco o mérito daquela virtude, né? Recebeu elogio? Obrigado, porque a educação nos coloca isso, né? Agradecer, mas não se envaidecer. O homem virtuoso, quem tem virtudes puras, virtudes reais, né, sabe lidar muito bem com essas questões, principalmente com essas paixões que às vezes nos envolvem, que a gente faz uma coisa e quer o reconhecimento imediato. Né? O homem virtuoso não está preocupado com isso, está preocupado em fazer o bem, sem inspirar essa recompensa nem a gratidão. Até porque ele vai sofrer muitas ingratidões e ele vai saber lidar com essas ingratidões, porque ele é fortalecido nas qualidades que constituem esse homem de bem. Ele vai compreender, né? Por isso que nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar uma frase muito interessante e muito significativa, tem um peso muito grande nas reflexões que a gente faz sobre a virtude, né? Se todas as virtudes têm um mérito, né? E o mérito maior não está na virtude em si, né? Mas na forma como a gente encara as expressões dessas virtudes, que ela tem que ser baseada na mais desinteressada caridade, né? Lá na frente vai ser dito, né? Nessa questão, com base nessa questão 893 do Livro dos Espíritos que nós falamos, que mais vale, olha que interessante, mais vale pouca virtude com modéstia, do que muita com orgulho. Por isso que nessas qualidades todas aí que a gente já enumerou, tantas virtudes que a gente já enumerou, e a gente falou quais a gente tem, quais a gente vai ter que buscar para desenvolver em nós, né? Fortalecer as que a gente tem e estarmos atentos ao seu desempenho, à sua expressão, de forma a não mesclar com essas enfermidades morais, né? Mais vale a pena pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Por isso, meus irmãos, caminhando já um pouco já aí para o final, a gente lembrou exatamente de quem nós poderíamos dar exemplos, né? Quem nós poderíamos recorrer para exemplificar seres virtuosos, né? E o primeiro que aparece, como todo os palestrantes falam, né? E tantas vezes já ouviu, foi aquele que nos viu, que veio para nos ensinar, né? Que veio para aplicar a lei, né? Ele não veio destruir, ele veio aplicar. Ele veio com suas atitudes, com seus gestos, colocar em prática o que já era conhecido pela humanidade, né? E aí a gente vai mais uma vez ao ser mais completo, né? Que passou aqui por esse planeta Terra. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai
pela curiosidade que tinha, do investigador que era, pesquisador que era, curioso investigativo, um curioso muito nesses assuntos e tudo mais, grande educador, grande pedagogo. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ou seja, refazendo essa pergunta de Kardec para adaptarmos ao tema da noite de hoje, a virtude, qual o tipo mais virtuoso que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo? E a resposta, uma palavra, Jesus. Então, Jesus, ele tinha todas essas qualidades enumeradas que constituem o homem virtuoso, né? Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo do indivíduo. Por isso que Jesus era tão positivo. Virtude é a disposição do indivíduo de praticar o bem. Por isso que tanto bem Jesus praticou. E não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtude são todos os atos constantes que levam o homem para o caminho do bem. E foi o caminho do bem que Jesus nos mostrou. Ele deixa um rastro de luz para todos nós, dizendo, olha, o caminho é esse. Se você seguir esse caminho, você vai ser feliz. Você vai desenvolver em você virtudes. Só que o caminho, a gente sabe que o caminho é árduo. Para nós, que ainda somos movidos por muitas paixões materiais, esse caminho é difícil. Porque nós somos ainda muito material e pouco espiritual. Mas quando nos tornarmos mais espiritual e menos material, a gente vai ver que esse caminho, mesmo sofrido, mesmo com alguns tropeços no caminho, ele vai ser um caminho de muita satisfação íntima para todos nós. E um outro exemplo é exatamente o São Paulo, né? A Vicente de Paula. Vicente de Paula, né? E é aquela velha passagem que ele colocou, né? Que a gente conhece tanto, né? Mesmo que se ainda eu falasse todas as línguas dos homens, conhecesse tudo, e não tivesse a caridade, não teria, né, essa tão virtude, ou seja, um ser iluminado, um ser espirituoso, né? Mas que ele via que se ele não tivesse essa caridade, né, ele não se consideraria uma pessoa virtuosa, né? Uma pessoa que estava comungando com os ideais do Cristo e com os ideais dos seus ensinamentos, e que isso deveria aparecer nas suas práticas, nas suas atitudes, né? Então, a fé, a esperança e a caridade, ele vem nos dizer, permanece, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. O homem virtuoso é um homem essencialmente caridoso. E quando a gente vai mais uma vez a Kardec, quando questiona os espíritos superiores sobre como compreendia a caridade, como Jesus compreendia, né, a gente vai ter a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é o que caracteriza, poderia sintetizar o que é um ser virtuoso, um ser que é benevolente, um ser que é indulgente, um ser que perdoa, um ser que perdoa. Lembramos agora de uma passagem muito interessante aí do cotidiano, não sei se vocês acompanharam, mas alguns anos atrás, não faz muito tempo, teve um senhor e o filho dele foi sequestrado. Né? E os sequestradores solicitaram um valor aí para que ele resgatasse o filho, ele pagou esse valor. Né? E depois os sequestradores falaram, seu filho está no lugar tal e tal, para ele ir buscar. Só que quando ele chegou lá, ele encontrou o filho desencarnado, né? O filho morto. E ele ficou completamente desestruturado, como ficaria qualquer pai responsável, né? E comprometido com os ideais cristãos, que estabelece laços afetivos, principalmente com os filhos. Né? Ficou arrasado, arrasado. Mas uma entrevista que eu
com ele me sensibilizou muito. Eu disse, meu Deus, eu poderia dizer que homem virtuoso. Porque ele falou o seguinte, ele chorando, né? Em rede nacional, porque era um telejornal desse aí que tem um grande índice de audiência, ele chorando. Mas no choro dele, ele não deixou expressar a dor pela perda do filho, a dor pelo assassinato do filho. Ele simplesmente disse assim, meu choro é fruto da minha incapacidade de fazer de fazer com os criminosos o que eu sempre pedi para que meus filhos fizessem com aquelas pessoas que o prejudicassem, perdoassem. Olha que essência, né? Que é isso que mostra um pouco essa virtude real, né? Esse metal precioso do Espírito. Né? Então, no momento de dor, ele ainda consegue discernir e sofrer porque está sendo incapaz de perdoar, porque ele sempre pediu ao filho dele que perdoasse todos aqueles que o prejudicassem. Desculpa. É claro que ele deve ter perdoado, porque mostra aí um ser com bastante essência, né, cristã dentro de si. Então, no conjunto geral, o virtuoso, desculpa, é exatamente aquele que reflete o que seja a caridade, né? Ele é esperançoso, como diz São Paulo, ele tem fé, ele tem esperança, ele tem caridade. E dessas três virtudes aí, dessas três qualidades, no meio de tantas virtudes, como já citamos aqui, a mais excelente é a caridade. É a caridade. Né? Porque ela vai refletir o que está efetivamente em nós. Por isso, meus irmãos, para concluir, na hora que a Cruzada dos Militares nos convida para refletirmos sobre a virtude, nessa perspectiva de constituição do ser perfeito, ou de um homem do bem, né, a gente gostaria de dizer que a virtude é o conjunto de todas as qualidades que caracterizam o homem de bem. Constitui a meta de perfeição que um dia todos atingiremos. Todos atingiremos. Por isso que a gente citou as leis morais. A gente tem que estar atento. Porque o homem virtuoso, ele age consonante com as leis morais. A lei do trabalho, a lei da adoração, a lei do progresso, a lei do descanso. Todas as 10 leis morais. E combinando com a última, a lei de amor, justiça e caridade, que é que vai caracterizar bem o que seja este homem virtuoso. Esse é o caminhar de todos nós, por isso que é importante esse momento de evangelização virtual, para mostrar que o trabalho na seara do Senhor continua, mesmo diante de tantas dificuldades, né? Hoje a gente está, depois de 4 meses, a gente está mais tranquilo nesse ambiente virtual, mas de certa forma nos descobrimos analfabetos digitais, né? Agora não, a gente vê várias plataformas utilizadas, tivemos que descobrir, a gente teve que se reinventar para dar conta da divulgação da doutrina espírita, né? E aí, para concluir, fica uma frase: homem virtuoso é o homem evangelizado. Homem virtuoso é o homem evangelizado. E o homem evangelizado é aquele que em todos os atos da sua vida ele expressa essa capacidade. Ele expressa as atitudes de um ser evangelizado. Ele é efetivamente cristão, como Cristo nos mostrou, como Cristo nos pavimentou esse caminho de luz que todos nós estamos buscando trilhar para um dia sermos considerados homens verdadeiramente virtuosos e ter em nosso espírito esse metal precioso que é a virtude real. Era isso que nós tínhamos para a noite de hoje. Guarde-nos, Jesus, muita luz, saúde e paz. Agradecemos ao nosso irmão José Pereira com essas palavras, né, de consolo, e que sirva
para todos nós interpretar essa qualidade, né, da virtude. Queria aqui deixar em nome da cruzada, em nome de Betinha, que se recupera, pedimos as orações. Todos que conhecem Betinha sabem do amor que ela tem pelo movimento espírita, pela doutrina e pela casa, pela Cruzada dos Militares, né? José Pereira, um querido aí, irmão da nossa seara, agradecemos mais uma vez e dando continuidade, na próxima sexta-feira estaremos aqui com Carol, né, nossa trabalhadora também, dentro desse tema Sede Perfeitos, né? E agora eu vou convidar o nosso irmão Ivando para fazer a nossa prece final. Então, tínhamos a certeza de colhermos esta noite palavras tão sólidas, dando-nos aí a confiança do quão é necessário trabalhar virtudes que ainda não temos e usar as qualidades morais que já possuímos, sempre não só em nosso benefício, mas em benefício de todos aqueles que convivem conosco. Então, deixo o meu agradecimento a esse querido irmão, José Pereira, pela sua brilhante explanação, que faz com que fiquemos identificados cada vez mais com a presença do Espiritismo em nossas vidas. Então, vamos fazer a nossa prece dizendo do quanto estamos felizes por essa oportunidade de nos unirmos às lições amorosas do Evangelho de Jesus. Querido Mestre, aqui estamos mais uma vez como operários do Teu Evangelho, buscando, Senhor, alcançar o discernimento necessário que precisamos a fim de avivar e reacender a Tua verdade como promissoras lições às nossas vidas. Que essa verdade, querido amigo, venha com as claridades que precisamos e que ela possa restaurar a nossa individualidade espiritual, oportunizando a todos nós iluminar a nossa consciência, reajustando os nossos caminhos, renovando a nossa mente, os nossos ideais e purificando o nosso coração, despertando-nos para a nossa necessária construção espiritual.
que tanto nós precisamos. Voltai teu olhar, Senhor, de amor a todos nós ainda fragilizados pelas nossas debilidades, e que tu estejas presente conosco em todos os momentos em que te chamamos, Senhor, pela prece ou pela vivência dos teus ensinos em nossas vidas. Obrigado, mestre e amigo, mais uma vez, por tudo aquilo que aqui ouvimos esta noite. Confiantes, despede-nos, querido amigo. Permita que em teu nome, em nome de Deus, possamos encerrar os nossos trabalhos desta noite, na tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Ivandro. E vamos deixar aqui uns pequenos avisos, né? A nossa casa está voltando às atividades, mesmo de portas fechadas, né? Vamos continuar a dar continuidade aos trabalhos virtualmente, como a maioria das casas, creio que todas, né? Seguindo aí uma agenda e uma programação de todos, mesmo com muita dificuldade que estamos enfrentando nesse momento de pandemia, muita notícia ruim, e por isso precisamos, né, mentalizar positivamente. Estar em prece, evangelho no lar todos os dias, para que essa vibração de amor positiva possa se expandir aos lares dos mais necessitados. O Evangelho no Lar é indicado todos os dias. Todos os dias devemos convidar Jesus ao nosso lar, para o nosso conforto, para o nosso aprendizado. Então, na nossa programação, nós temos na quarta-feira o programa Voar Voar, pela TV7 e também pelo Facebook da Cruzada dos Militares. Na sexta-feira temos a nossa palestra pela Seridó Espírita, né? Esse canal que eu ia pedir aqui, aproveitando a oportunidade, para que todos pudessem se inscrever no canal do YouTube da Seridó Espírita, esse canal que está nos ajudando, né? Ajudando as casas, não só do Seridó, mas em todos os lugares, para a divulgação da doutrina, para a divulgação do Evangelho de Jesus. Né? Uma parceria da Seridó Espírita, na pessoa de Alisson, que administra e nos ajuda muito. Né? E no sábado temos o estudo de Betinha, né, do livro, o livro dela Não Sofra Assim, mas como ela ainda se encontra hospitalizada, nós vamos dar continuidade até por vontade dela, né? Vamos dar continuidade nesse sábado, amanhã, às 17 horas, estaremos aqui cumprindo a nossa missão de evangelização, falando um pouco sobre esse tema através das músicas. E no próximo sábado teremos Riane, que é uma psicóloga trabalhadora da casa, dando continuidade de onde paramos, enquanto Betinha não volta aos trabalhos, né? Vamos orar e pedir a Deus que ela se recupere o mais breve possível para que ela volte aos trabalhos. Muito obrigada, José Pereira. Agradecemos a Ivandro pelo amparo e pelo trabalho da noite de hoje. Espero que todos fiquem em paz e que tenham um final de semana tranquilo, com menos notícias ruins, né? E mais notícias boas. Eu queria deixar aqui também um depoimento de Dona Celina Viegas, que já faleceu, mas hoje está tão atual a mensagem que ela nos deixou. Muito obrigada, Ivandro. Eu que agradeço. Até a próxima, né? Até a próxima, se Deus quiser.
se Deus quiser. Então, vou deixar aqui para vocês o depoimento de Dona Celina. Espero que vocês gostem. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Apesar dos meus 95 anos, acho que posso dar um exemplo edificante de força de vontade. Eu não me entrego à velhice, não me entrego às preocupações. Procuro vencê-las com coragem, com destemor, e procuro incutir isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho: a senhora não pode sair com tempo chuvoso, porque eu quero que a senhora viva 100 anos, porque a senhora é o nosso apoio, é o nosso amparo, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida, que não desalentassem, que não se deixassem sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem e que põem muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposse dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor pela vida e se entreguem ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada há de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo nas suas dores, nos seus trabalhos, um conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo, e assim terão mais vida, mais força, mais vontade de viver.